No vídeo anterior, eu contei para vocês o início da minha história. Contei para vocês como foi que eu vim parar aqui em Portugal e como eu conheci o meu português. Hoje eu vou falar para vocês como foi minha adaptação em Portugal e como foram os primeiros dias aqui em Portugal. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que esse tipo de vídeo é toda primeira quinta-feira do mês aqui no nosso canal Mesa Pronta, às 16 horas do Brasil e 20 horas de Portugal. Assim, eu queria também desafiar a minha amiga Jaira Mello, que eu conheço pessoalmente. Ela já veio aqui em Portugal me visitar e ela mora na Espanha. Ela conheceu o marido dela espanhol e ela tem uma história parecida com a minha. O meu desafio é que ela conte a história dela. E ela contou e o link dela está aqui embaixo para quem também quer saber como foi que a Jaira conheceu o Ângelo. Então, vamos lá? Bom, quando eu cheguei aqui em Portugal, tudo era novidade. Era verão, era mais quente, tinha praia, as praias eram muito movimentadas. Eu morava na praia, aqui em Aveiro, e as pessoas são muito divertidas. Então tinha um bar que nós frequentávamos que tocava música e era dançante, era muito animado e tudo era novidade. Eu viajava muito com o meu, na época, namorado, e ele trabalhava e às vezes viajava, me levava junto, e eu conheci várias cidades, vários lugares aqui de Portugal desde o início, porque ele sempre me levava junto para o trabalho. Só que nem sempre ele me levava. Nem sempre eu podia ir com ele e nem sempre ele viajava também. E então eu fui ficando mais em casa, fui me acostumando com a vida em Portugal, fui sentindo saudade dos meus filhos, que os meus filhos não vieram primeiramente comigo, porque as aulas aqui em Portugal começam em agosto e eu vim aliás, as aulas aqui em Portugal começam em setembro e eu cheguei aqui em Portugal no dia 16 de agosto, dessa vez para morar. E então, eles tinham as aulas deles no Brasil, eles não podiam vir, eles só podiam vir quando concluísse o ano letivo lá, ou então quando começasse o ano letivo aqui em Portugal. E então eu fui ficando com saudade dos meus filhos, fui ficando com saudade do meu trabalho, fui ficando com saudade da comida brasileira que eu amo demais e fui ficando triste. Pois é, a saudade era muita. E ele, percebendo que eu estava com saudade, não deixava faltar nada. Ele era espetacular. Lembro que uma vez nós fomos para a praia e tem umas pedras na praia. Então ele fez um desenho bem bonito, levou umas tintas, fez um desenho bem colorido nas pedras e colocou lá nas pedras uma declaração de amor para mim. As pedras pintadas, tipo uma obra de arte, com uma declaração de amor lá nas pedras da praia. Lembro outro dia que nós estávamos todos bonitos, todos íamos para aquele lugar, para um lugar que a gente ia de dança, e ele parou numa rotunda, chama no Brasil rotatória. Estava tocando uma música romântica no carro e ele parou o carro ali na rotatória, abriu a porta assim, numa esquina tinha um bar, as pessoas do bar ficaram todas olhando. E ele pegou pela minha mão e nós, no meio da rotatória, da rotunda, nós começamos a dançar aquela música. Enfim, ele fazia muitas surpresas, ele era uma pessoa muito romântica e isso também ajudou muito na minha adaptação aqui em Portugal e nos primeiros dias, que não são fáceis. É preciso ter um apoio muito forte de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você ama, ou então é preciso que você tenha mesmo muita determinação, porque estar num país estranho, num clima diferente, com pessoas que você não conhece, com cultura que você não conhece, apesar de falarmos a mesma língua, existem também algumas diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal.
Então isso não é muito fácil no início. Só que aí existia a esperança, porque estávamos em agosto e o meu namorado, na época, que hoje é marido, disse que em dezembro nós iríamos para o Brasil para ele conhecer os meus filhos e que lá no Brasil nós iríamos, eu iria conhecer, apresentá-lo à minha família e iria matar a saudade dos meus filhos. Então fui vivendo no apartamento dele, na praia, e me acostumando com a vida aqui, estranhando os horários, estranhando a comida, com muita saudade do meu trabalho, sem trabalhar, ficava em casa o dia inteiro. Às vezes, quando eu viajava com ele era bom, mas mesmo assim, eu confesso que no começo eu senti muita falta dos meus filhos e da comida e dos hábitos dos meus amigos, da minha família, dos hábitos brasileiros. No início foi fácil, assim, os primeiro mês, mas depois foi um pouco difícil. Então chegou dezembro, ele tirou férias e nós fomos para o Brasil. Chegou no Brasil, os meus filhos já falavam com ele pelo telefone e então os meus filhos conheceram ele pessoalmente e se deram muito bem. Ainda hoje eles se dão muito bem. E então fomos, os meus filhos na época moravam em Curitiba e minha família, pelo sotaque, nota, eu sou do Recife, minha família toda é do Recife. E então fomos para o Recife e combinamos que iríamos casar. Então minha mãe comprou, já tinha encomendado um vestido assim, vestido simples, bem nordestino branco, para eu casar assim, curto. E fomos todos de branco. Ele foi todo de branco, eu toda de branco, meus filhos todos de branco. E fomos comemorar isso dia de ano. Nós casamos no Brasil, no dia de ano, na passagem do dia 31 para o dia 1, à beira da praia. Minhas irmãs, principalmente a mais velha, a Jussara, ela fez uma mesa grande assim na praia e enfeitou a mesa toda com folhas de goiaba, com frutas de lá, do Nordeste. Ficou uma coisa bem bonita. E do outro lado tinha um restaurante atravessando a rua para trás. Isso era na beira da praia, com os pés na areia. E tinha um restaurante do outro lado, onde nós encomendamos a comida. Então, era dia de ano, a praia estava cheia de gente, que no Brasil as pessoas vão para a praia para romper o ano, e a nossa mesa estava ali, na beira da praia, com comida, e foi muito bonito. Eu vou procurar a foto e vou botar aqui a foto desse casamento. Dia de ano, quando rompeu, tocou, né? Meia-noite, nós casamos, trocamos a aliança, que é essa aliança que eu ainda hoje uso. E então pronto, fizemos a festa, foi na praia de Calhetas, não sei quem conhece, deixa aí nos comentários, lá no Nordeste, em Pernambuco. Depois eu voltei para Portugal e os meus filhos ficaram, claro, no Brasil, porque as aulas em Portugal, como eu disse, só começam em agosto. Então, voltando para Portugal, novamente saudade, só que aí agora o meu tempo já ficou curto. Por quê? Porque eu comecei a me dedicar à documentação dos meus filhos, à matrícula na escola, a tudo que eles iam precisar, e também começou a esfriar. Começou a chegar o inverno, as coisas começaram, o tempo começou a ficar frio e eu comecei a estranhar aquele frio. Também tive que comprar roupa de frio, porque pronto, eu trouxe alguma coisa, mas precisava de mais. Comecei a comprar roupa de frio e eu sentia muito frio, ainda estava me adaptando. E então aconteceu mais um problema. Quer dizer, saudade dos filhos, sem trabalhar, né? Porque eu não podia trabalhar. Eu tinha visto de
turista, o visto de turista, para quem não sabe, só dura 3 meses. Depois de 3 meses, você tem que voltar ao seu país, porque um turismo com mais de 3 meses já não é turismo, né? Então, eu não tinha visto de turismo, porque o casamento do Brasil foi um casamento onde toda a minha família estava naquela mesa na Vila da Praia, mas foi um casamento proforme, sem papel, sem nada. Por quê? Porque depois foi que eu soube que o meu marido não tinha se separado ainda. Fazia 12 anos que ele tinha saído de casa, que ele não morava mais com a ex-mulher dele e não tinha se separado. Então isso foi um problema, porque ele queria casar comigo, mas teve que também entrar com um advogado, pedir o divórcio, e isso demorou tempo. Então, passaram os 3 meses e eu tinha que trazer minhas crianças. As crianças não podiam vir para cá. Eu não podia matriculá-las na escola sem ter um visto aqui em Portugal. Então, foi o que eu fiz. Casar não podia, porque o divórcio ainda não tinha saído. Então, a única alternativa que eu tive foi entrar na universidade. Pronto. Mas aí tive que entrar na universidade aqui em Aveiro, aqui em Portugal, para ter um visto de estudante. Então eu pensei, eu vou fazer um curso que tem alguma coisa a ver comigo, porque eu quero fazer um curso, eu gosto muito de estudar. Enfim. E era uma vaga só para estrangeiro e eu consegui entrar na faculdade. Consegui entrar na Universidade de Aveiro. Depois eu conto os detalhes no próximo vídeo. E tive o visto de estudante. Com o visto de estudante eu poderia trazer os meus filhos e eles também tiveram visto de estudante. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como foi a chegada dos meus filhos, como foi o trabalho, como foi que eu comecei a trabalhar, porque hoje em dia eu não tenho só o YouTube, eu também tenho um outro trabalho. Então vou falar para vocês qual é a minha formação, no que é que eu trabalho aqui em Portugal e como foi a chegada dos meus filhos e a adaptação dos meus filhos. Então aguardem pelo próximo vídeo, que a história continua e eu tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar a nossa história. Não esqueçam de ir no canal da Jaira. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar também o seu like, de ver o início da nossa história, os nossos outros vídeos aqui no canal e fique com um beijo bem carinhoso só para você.